A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. É bênção estar nesse lugar, é bênção estar na presença do Senhor. Enquanto você vai abrindo aí, abra comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Assentado como você está, nós vamos ler a partir do verso 1, Marcos 4, 1. Marcos 4, 1. Acompanhe comigo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque queremos ser alimentados pela Tua palavra. Então, Pai, em profundidade, nos alimenta, na medida em que cada um de nós possa suportar. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Muitos de nós, irmãos e irmãs, já ouvimos essa parábola, já lemos essa parábola inúmeras vezes. Muitos de nós
aspiramos ser como aqueles que são terra boa e frutificam. Aqui diz o texto, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas eu quero chamar a tua atenção hoje para uma reflexão curta, em termos do tempo em que nós estamos vivendo e de como muitas vezes nós não temos tempo para mergulhar nisso que Jesus está dizendo aqui. Olha o texto, minhas irmãs, meus irmãos. Uma coisa Jesus estava fazendo e uma coisa a multidão estava fazendo. No começo o texto diz que Jesus, ele estava disposto a ensinar e o fazia da beira da praia, falando do mar à praia, para as pessoas. E o povo, por sua vez, estava disposto a deixar o que estava fazendo. Ou muitos deles, como era possível naquele tempo, muitos deles não tinham trabalho, não tinham ocupação, e ficavam mesmo à beira do caminho. E quando passava algum pregador ambulante, tal qual Jesus o era, porque não pensem vocês que só tinha Jesus. Na Palestina do século I, muitos outros pregadores ambulantes se levantaram. E andavam para lá, para cá, aqui e acolá, e às vezes arrebanhavam muita gente. Então eles estavam à beira do caminho também dispostos a ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. Irmãos, irmãs, há algo que a gente precisa nesse momento, e é sobre isso que eu quero refletir contigo. É esse tempo de parada que muitos e muitas de nós não conseguimos. É o tempo para escutar, é o tempo para aprender, é o tempo para mergulhar, o tempo para nos aprofundarmos. Eu quero fazer uma ilustração aqui com uma coisa muito pitoresca que tem acontecido comigo nesses últimos dias. Vez por outra eu fico com cera no ouvido. Mas é tanta cera que eu fico surdo. Então, alguns dias, algumas semanas, aliás, eu já estou com aqui o lado direito e só jogando aquele Serumim, né, que fala, né? Olha eu fazendo propaganda do remédio. E, irmãos, quando a gente foi fazer a lavagem, mas saiu tanta sujeira, mas tanta sujeira, eu falei, isso saiu de mim? E o simples fato de ter ficado um pouco surdo, já mexeu com o meu humor. Vocês não têm noção, a Daísa tem noção do quanto, porque ela convive comigo. Mas o quanto isso mexeu com o meu humor. Porque a pessoa fala e... Gente, é terrível. E aí quando a gente ainda está usando isso aqui, essa focinheira, parece que o negócio piora, né? Mas o que eu estou querendo com essa ilustração bem simplória? Irmãos e irmãs, eu nunca tinha parado para pensar o quanto é importante essa faculdade de ouvir. Até o momento que a gente perde. Quando no mundo contemporâneo em que nós vivemos, nós estamos tendo essa dificuldade de ouvir, mas não é o ouvir no prático, mas eu digo o ouvir espiritualmente, o ouvir emocionalmente, o deixar-se ensinar. É algo que hoje, nos nossos dias, nós temos visto de uma maneira muito complicada. Quando eu vou para uma palavra como essa, olhe e volte para o texto, e eu encontro um Jesus à beira-mar, ensinando, e uma multidão o ouvindo, eu me espanto, porque hoje nós precisamos, tal qual aquela multidão no tempo de Jesus, nós precisamos parar para ouvir. E o parar para ouvir, irmãos e irmãs, passa por essa pequena reflexão que Jesus faz nessa parábola. Que ele começa de uma maneira muito simples, falando a gente que entende muito bem aquilo que ele estava dizendo, porque
era gente, nesse caso ele estava à beira-mar, então possivelmente ele falava para pescadores, mas ele também falava para camponeses. Então era gente que de alguma maneira entendia muito bem o que ele estava dizendo, porque eram coisas relacionadas ao seu cotidiano. E aí, à beira-mar, ele fala da semeadura e começa dizendo: o semeador saiu a semear. É muito interessante que depois os discípulos se achegam a ele e perguntam a explicação da parábola que está aqui listada. E sobre isso eu quero passar com você muito rapidamente, porque eu tenho mais umas 2 ou 3 coisas para partilhar contigo. Quando Jesus ele fala da palavra, semear a palavra, a palavra ela é semeada em que lugar? Olhe no seu texto, versículo 4. O semeador joga a semente e a semente cai onde? Na beira do caminho. E eu chamo a tua atenção que a semeadura da palavra, ela acontece no caminho, é no caminhar, é no nosso dia a dia, é de segunda a sábado, é de segunda a sábado. No domingo, nós estamos aqui, tudo é lindo, tudo é belo, é gostoso estarmos em culto, em adoração, mas é de segunda a sábado que o reino, que a semeadura da palavra, que o lançar a semente acontece. E esse estar no caminho, na medida em que eu lanço a palavra, essa palavra ela pode chegar a lugares que eu não imaginei. Aqui Jesus está dizendo que aquelas que ficam na beira do caminho, simplesmente ficou na beira do caminho. É como se eu tivesse encontrado alguém na fila do banco, ou em alguma outra aglomeração não permitida agora em tempo de pandemia, e falei alguma coisa sobre a palavra. E aquela palavra, de um modo muito especial, surtiu algum efeito imediato, a pessoa gostou, mas virou-se e foi embora. Porque o texto, como Jesus mesmo explica, olha aí, versículo 14, 15. Muitas vezes as pessoas elas estão sob influência e elas não conseguem absorver aquilo que você está dizendo. E aqui eu chamo a tua atenção, irmãos e irmãs. As influências elas estão presentes em tudo aquilo que a pessoa lê, assiste, ouve, reflete. Pare para pensar comigo. Quanto tempo, irmãos e irmãs, você acha que alguém para ler, ou refletir, ou pensar, ou fazer uma devocional, ou escutar uma palavra, um texto? Como, por exemplo, hoje, provavelmente, esse culto ele vai levar algo em torno de 1h30, talvez 2 horas. A palavra normalmente leva de 20 minutos, 30 minutos, às vezes 40 minutos. Quem tem tempo hoje de parar para ouvir? Quando a métrica de quem lida com redes sociais diz mais ou menos assim: olha, vídeos de 3 minutos, esquece, ninguém vai ouvir. Porque você vai receber pelo WhatsApp, vai olhar, 3 minutos? Tanto que em campanhas, e agora a gente está vivendo tempo de campanha político-partidária, os vídeos, eles não podem ser maiores que 60 segundos, porque senão o possível eleitor não vai parar para ver. Então, tudo é muito, muito rápido, porque as pessoas elas não querem ter que parar para ouvir, para ler, para assistir. Então, elas preferem ficar sob quaisquer outras influências. Aqueles e aquelas que já assistiram séries de Netflix, uma atrás da outra, e às vezes pegam um dia inteiro só para assistir, para tentar zerar a série, sabe o que eu estou dizendo. Camarada é capaz de passar horas assistindo a fábula televisiva lá, vem pela Netflix.
mas ele não consegue parar para fazer uma outra reflexão. Ele é capaz de passar horas teclando, olhando, e gente, é viciante mesmo. Quando você entra no Facebook, você fica. Eu acho que se tivesse um GIF da nossa geração hoje, seria essa. A nossa geração está passando, feito um GIF animado, onde eu vou lá passando o dedinho e a vida vai passando. A vida vai passando. Quando a gente percebe, já chegamos aos 25, aos 30. Quando você vê, você já está com 35. Quando você se dá conta, seus filhos cresceram. Quando você se dá conta, você já não está mais com a mesma capacidade laboral. Quando você se dá conta, o tempo passou e você não percebeu. Porque nós estamos, tal qual a geração atual, gastando o nosso tempo diferentemente daquela geração que estava aos pés de Jesus. Então, muita gente hoje, quando a gente semeia a palavra à beira do caminho, Satanás, ela tira a palavra da pessoa, porque as influências a que essa pessoa está exposta são muito grandes. Ele passa praticamente o dia inteiro recebendo influências outras. E aí aquela pequena palavra que você vai dar, não vai mexer com ela. Mas no caminho, na caminhada, a palavra ainda pode cair. Veja o texto. No solo rochoso, verso 5. Com um pouco de raiz. Um pouco de raiz. Raiz, irmãos e irmãs. Jesus, ele também está dizendo aqui, versículo 17. Não tem raiz em si mesmos, pouca duração. Chegando a angústia, perseguição, logo se escandalizam. Em outras palavras, irmãos e irmãs, não tem profundidade, não tem aprofundamento. Quando nós falamos de comprometimento, nós estamos falando de enraizamento. Hoje, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que crentes, discípulos, eles precisam estar enraizados, com a sua fé enraizada, num cristianismo que seja vivo, num cristianismo que seja calcado realmente numa cruz vazia da ressurreição, num cristianismo que viva mesmo de milagres. Quando a gente fala aqui, irmãos e irmãs, de milagres, não pense você que milagre é somente aquilo que de alguma maneira a ciência não pode explicar, porque, na verdade, muitos milagres a ciência hoje já explica, mas milagre é tudo aquilo que de alguma maneira é a ação maravilhosa de Deus na tua vida. É quando você está precisando de uma resposta e você diz: Senhor, fala comigo. A gente imagina que Deus vai falar conosco, talvez, com um laser no céu. Mas não. Muito provavelmente o Senhor vai permitir que alguém se encontre com você e diga a você exatamente aquilo que você precisa escutar naquele momento. Uma vez Daísa me contou um testemunho que ela viveu. Ela encontrou uma pessoa num prédio público aqui em Taubaté, algum tempo atrás, que ela já não via há muito tempo. Uma pessoa muito amiga, muito querida. E quando ela encontrou a Daísa, naquele corredor, daquele prédio público, ela disse assim: não acredito, Deus mandou você aqui. Mas como isso, Deus mandou você aqui? Daísa perguntou: como é que é isso? É que eu estava com tanta angústia, tanta ansiedade, tanta aflição, que eu disse para o Senhor: Senhor, manda alguém que eu conheça e confie, porque eu preciso falar hoje. E aí a Daísa foi justamente naquele dia, naquele horário, naquele prédio público, e encontrou essa pessoa naquelas circunstâncias. A ciência explica? Claro que explica. A Daísa pegou um ônibus, chegou lá, tal, é a Daísa.
Mas isso é o milagre. É a ação sobrenatural de Deus nas circunstâncias do cotidiano. Todas as vezes, irmãos e irmãs, onde há a manifestação do Senhor, saiba que é no cotidiano, é no dia a dia, coisas às vezes muito simples, muito simplórias. Deus fala conosco nas coisas miúdas, nas coisas pequenas. Só que a gente está acostumado com as grandiloquentes, queremos somente as grandes coisas, as grandes realizações. Mas olha, não se engane, meu irmão, minha irmã, o Senhor é aquele que é capaz de fazer grandes coisas nos pequenos lugares. O Senhor é aquele que é capaz de prover grandes realizações em pequenas circunstâncias. Irmãos e irmãs, quanto vale uma criança loirinha tocando um violão, adorando ao Senhor numa manhã de domingo? Qual é o preço que isso tem? Mas essa criança nos ajuda a lembrar Salmo 8, que é da boca dos pequenos que vem o perfeito louvor. Aí eu te pergunto, é ou não é um milagre? É um milagre, porque a palavra do Senhor, tal qual ela mesma diz, ela se renova a cada manhã, e ela fala comigo e contigo. Por isso, quando o semeador sai a semear, e a semente ela cai num solo rochoso, esse solo não tem aprofundamento, ele não tem aprofundamento, porque isso de fato é o que muitos de nós vivemos hoje. Vidas sem profundidade, nós não queremos nos comprometer. E aí, de fato, no início é muito bom, muito gostoso, muito bonito. Mas aí quando começa a vir um aperto, porque não se engane, não quero também, meu irmão aí que está do outro lado da câmera, não quero te enganar. Viver o evangelho da cruz envolve renúncia. Envolve muitas vezes eu mortificar a minha carne e colocá-la na cruz. Porque eu tenho que dizer não a mim mesmo, eu tenho que dizer não ao meu querer, eu tenho que dizer não à minha vontade, tenho que dizer não à minha vaidade, tenho que dizer não ao meu orgulho, à minha prepotência, eu tenho que dizer não a mim mesmo o tempo inteiro. E aí, quando eu faço isso, eu de fato estou me aprofundando. Irmãos e irmãs, a palavra ela continua dizendo que esse semeador, ele também lança uma semente que cai, versículo seguinte, cai no meio, versículo 7. Onde? Nos espinhos. Cresceram, a sufocaram. E o próprio Senhor Jesus, ele ensina isso. Ele diz, versículo 19: preocupações, ansiedades, cuidados desse mundo, fascinação da riqueza, ambições, elas concorrem e sufocam a palavra. Veja, essa semente, ela estava sã, ela nasceu, ela cresceu, ela estava apta, estava boa para produzir. Mas o que acontece? Há concorrência. E aí, ela simplesmente, o que acontece? Ela não frutifica. Porque Jesus, ele diz, versículo 19, ele diz que ela morreu. Olha o texto, olha aí. No versículo 7, fala que sufocou, mas não deu fruto. No versículo 19, fala que ela ficou infrutífera, mas não morreu. Irmãos e irmãs, muitos e muitas ouvem a palavra, caminham no evangelho, mas por conta de tantas e tantas e tantas outras preocupações, elas não conseguem frutificar. É aquele irmão, é aquela irmã que a gente sempre fica pensando assim, rapaz, mas eu não entendo, ele tem tudo para explodir, tem tudo para ser um grande ministro, tem tudo para ser um grande pregador, tem tudo para ser um excepcional ministro de música, tem tudo para ser um dirigente de oração, tem tudo para ser um coordenador de ministério, tem tudo para ser um evangelista. Essa pessoa, ela tem tudo, ela tem a palavra, ela tem a gesta, ela consegue chegar onde a gente não chega, ela tem o conhecimento, ela tem o feeling, ela tem o talento, tem o dom, mas
não frutifica. Irmãos e irmãs, não frutifica, porque muitas vezes a ansiedade concorre. E nos tempos que vivemos hoje, a ansiedade é algo que de alguma maneira tem nos envenenado. Abra comigo, apenas para eu ilustrar um trecho, quando Jesus também falando a uma multidão de famintos, famélicos à beira do caminho, lá no capítulo 6 de Mateus, ele fala algo muito parecido, a partir do verso 24, porque ele também não se engane, meu irmão, minha irmã, não existe maneira, olha, nada está aqui no texto por acaso. Se ele coloca esse trecho e depois ele vai fazer uma outra explanação, de alguma maneira esses trechos eles se interconectam. Veja, ele começa no versículo 24 dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. E aí ele engata num trecho muito conhecido, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosas, nem pela vida, quanto a comida, a bebida, quanto a vestimenta. E aí ele vem discorrendo passo a passo, dizendo: olha, as aves dos céus não têm celeiros, não semeiam, e no entanto o vosso Pai as alimenta. Irmãos e irmãs, há uns dias atrás, eu estava no apiário junto com um amigo nosso lá, o China. No apiário, mexendo com a abelha. E tem algumas coisas que, quando eu estou no apiário, parece que o Senhor, Ele quer ensinar o tempo inteiro. Eu estava à beira da abertura de uma das caixas, e me chamou a atenção a quantidade de abelhas que estavam entrando com, eu não sei se você já ouviu falar em algo chamado pólen. Pólen é um gametazinho das flores que elas coletam e, veja, elas, na medida que pegam, vão numa flor, pegam alguma coisa, vão na outra flor, elas estão polinizando. E é por isso que 80% daquilo que nós comemos hoje tem ou passou pelo pé de uma abelha. E naquela caixa o que eu estava vendo é que estava entrando muito pólen, de várias cores. Laranja, cinzento, amarronzado, muitas cores. E o Senhor falou comigo no meu coração: se eu alimento elas, eu não vou alimentar você. Se eu cuido delas, e elas podem escolher o que elas vão pegar, se laranjinha, se cinzento, se marronzinho, você não acha que eu vou cuidar de você? Irmãos e irmãs, aquela palavra do Senhor para mim foi como bálsamo, porque em muitas ocasiões a gente fica se perguntando, não somente pela questão de recurso material, porque, irmãos, hoje, olhando aqui, todos nós, eu e vocês, estamos vestidos, bem vestidos e bem alimentados. Olha o meu tamanho. Então, isso que Jesus fala aqui, talvez a nós já não se adeque ali na 100%. Mas a questão da ansiedade é algo que aperta o nosso peito o tempo inteiro, porque nós, como já temos o que comer, temos com o que nos vestir, temos onde nos abrigarmos, temos a nossa casa, o nosso lugar,
Não vivemos aqui, pelo menos aqui no Brasil, não vivemos tempos de perseguição religiosa. Podemos andar com quantas Bíblias nós quisermos embaixo do braço, do tamanho. Se eu quiser andar com uma Bíblia desse tamanho aqui, minha irmã, meu irmão, eu posso. Olha o tamanho. E ninguém vai falar nada para mim sobre isso. A liberdade que nós vivemos é muito grande. O saciar-se é muito grande. De modo que hoje, as nossas ansiedades, elas não estão vinculadas à comida ou à bebida, mas elas estão vinculadas a muitas outras coisas que nos afetam emocionalmente. Quando eu olho para o texto, e aí volte ao texto, lá em Marcos, no capítulo 4, quando Jesus está falando, ele está falando de coisas que concorrem e sufocam. E aí eu digo, cuidado com o seu coração, porque aquilo que você coloca no teu coração, aquilo que eu coloco no meu coração, essas coisas elas podem concorrer com a palavra que é semeada em nós. Olha o texto. O texto diz que há aquelas sementes que caem em terra boa e frutificam. Todas frutificam de igual modo? Olha o versículo 20. Não. Tem alguns que frutificam a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Mas todas frutificam. Algum fruto há de ter. Irmãos e irmãs, quando nós falamos de fruto, nós estamos falando de coisas palpáveis que devem estar presentes na nossa caminhada de fé. Coisas mais ou menos assim: quantas pessoas você já acompanhou desde que elas chegaram à igreja para que elas tivessem maturidade cristã? Para quantas pessoas você conseguiu propagar a palavra? Para quantas pessoas você no seu trabalho consegue propagar essa palavra? Falar da tua fé? Para quantas pessoas você foi capaz de mandar alguma coisinha no WhatsApp, uma mensagem de esperança? Por quantas pessoas você orou, você intercedeu durante essa semana, no mês passado? Por quantas pessoas você se preocupa no seu dia a dia? Irmãos e irmãs, sermos cristãos, e no nosso caso, sermos cristãos de matiz protestante, numa denominação evangélica chamada Igreja Metodista, não significa tão somente vir ao templo no domingo à noite. Significa caminharmos de fé em fé ao longo do sábado, da terça, da segunda, da terça, da quarta até sábado. Significa que a minha vida e a tua vida, as nossas vidas, elas precisam frutificar nos lugares onde nós estamos plantados. Percebe? Senão, a nossa caminhada, ela vai precisar parar para balanço. Se eu e você não frutificamos, nós precisamos perguntar por quê. Porque veja, nós só seremos conhecidos. Abra comigo em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, no versículo 2, você vai encontrar um trecho dizendo que Paulo, então Saulo, ele tinha autorização para prender aqueles que eram, como diz o texto aí, do caminho. Caminho está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fazia o que tinha que fazer à beira do caminho. E Paulo sabia que se ele encontrasse alguém dessa seita, a seita já era chamada os do caminho. Porque é no caminho, meu irmão. É no caminho, meu irmão. É no seu dia a dia. É no meu dia a dia. Quiçá, minhas irmãs, meus irmãos, sejamos aqueles e aquelas que frutifiquemos
a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, nos derramamos na Tua presença, e o que desejamos, Senhor, o que desejamos é sermos essa terra boa, frutífera, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai querido, no nome de Jesus, nos revigora, nos levanta de novo, Senhor, para que sejamos tais quais aqueles que foram chamados por Jesus e que frutificaram na caminhada. Pai Santo, nós queremos que aquele primeiro amor, o primeiro vigor de quando nós Te conhecemos, ele esteja vivo, límpido, Senhor, na nossa memória. Queremos, Pai querido, no nome de Jesus, andarmos pelo caminho, semeando a esperança que a Tua palavra nos traz. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.